Who is George Santos? Just who is George Santos? Who is the real George Santos? Quem é Jorge Santos? Foi a pergunta que muitos se fizeram desde que ele ganhou uma cadeira no Congresso americano. George Santos, let's go! Thank you very much, and God bless you, and God bless the USA! Jorge Santos, de 34 anos, foi um dos mais jovens e o primeiro republicano abertamente gay eleito para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Hoje eu sou um executivo que já sentei em cargos executivos altíssimos no mercado financeiro dos Estados Unidos. Eu não fui nomeado candidato pelo partido porque eu sou gay. Eu fui nomeado porque eu sou qualificado. Filho de brasileiros, Jorge Santos conseguiu um fato inédito. Foi o primeiro republicano abertamente gay eleito na Câmara dos Estados Unidos. Mas depois da vitória, surgiram muitas acusações de mentiras. George Santos, to me, is a bunch of lies. No, he is really who he is. He's a fraud. Nós não acreditamos em nada que ele defende e nós não sabemos nem quem ele é. Jorge Santos apresentava o enredo perfeito do sonho americano. Filho de imigrantes brasileiros, a mãe faxineira e o pai pintor sai da pobreza e consegue se formar na universidade, trabalhar no mercado financeiro e fazer a América. Santos quebrou o silêncio e admitiu que nunca cursou uma universidade, não trabalhou para grandes bancos e nem possui propriedades. Inventou até que era judeu para ganhar votos e doações de campanha. Disse que a mãe morreu no 11 de setembro, era mentira. Disse que a avó escapou dos campos de concentração nazistas, mentira também. Agora, o deputado é alvo de uma série de investigações e corre o risco de perder o cargo. O Comitê de Ética da Câmara dos Deputados americana autorizou a abertura de uma investigação contra o brasileiro George Santos. Santos já é alvo de investigações federais e locais em Nova York. E também, além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai pedir a reabertura do caso de estelionato contra Santos. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é George Santos. Quem é o filho de brasileiros eleito deputado nos Estados Unidos pelo Partido Republicano e quais as investigações que ele enfrenta nos dois países. Neste episódio, eu converso com João Batista Júnior, repórter da revista Piauí, e com a repórter da TV Globo em Nova York, Carolina Cimente. Segunda-feira, 6 de março. João, você foi o primeiro jornalista no Brasil a notar que o deputado Jorge Santos tinha uma história repleta de contradições, antes mesmo dele ser eleito, inclusive. Então eu queria que você nos contasse como ele apareceu para você e como foram os seus primeiros contatos com ele. Tem aquela coisa de repórter que tá no front que acaba tendo sorte / merecimento, né, Natuza? Então, uma fonte minha que tinha ido passear em Nova York foi jantar com uma brasileira, casada com um americano, que mora em Long Island. E essa brasileira contou pra fonte o seguinte: olha, tem um filho de imigrantes, de uma família extremamente humilde, que tá pra ser eleito deputado federal aqui nos Estados Unidos. E daí minha fonte conta: João, tem esse cara aqui, você já deu bola pra ele? Você já olhou pra ele? E eu, Natuza, nunca tinha ouvido falar no George Santos. E eis que é o seguinte, ele tecnicamente tinha sido eleito, mas daí nessas vicissitudes do sistema americano, as contagens de voto que chegaram por correio mostraram que ele na verdade não foi eleito. Então ele perdeu por cerca de 5 mil votos. E eu contei essa história, o cara que não foi eleito por correios. E apresentei ele, digamos assim, pro público brasileiro. Quem era George Santos? Origem do pai, origem da mãe e o que ele fazia da vida. Isso em 2020. E em 2020, ele já contou lorota pra mim. O que ele contou? Ele contou que ele havia se formado no Baruch College e que ele tinha passagens por Wall Street pelo Citigroup e pelo Goldman Sachs. Eu coloquei ali, não chequei essas informações, porque o objetivo era apresentar esse cara que estava despontando no cenário político americano. Corta, 2 anos depois, George Santos é eleito. Primeiro brasileiro a conquistar uma vaga no Congresso dos Estados Unidos, George Santos agora enfrenta a fúria de eleitores que se sentem enganados. Nós queremos que o Comitê de Ética abra uma investigação. Há muitas dúvidas sobre o dinheiro do deputado e da campanha dele. E nós acreditamos que, se isso for investigado, eles podem encontrar as evidências necessárias para retirá-lo do Congresso. Daí o que eu fiz? Mandei um WhatsApp para ele. Primeiro, parabenizando, né, pela eleição e pedindo, obviamente, uma entrevista. Esse era o meu maior interesse ali.
marcamos uma data, não deu certo, marcamos outra, teve questões técnicas, e enfim conseguimos 1h20 com ele. Eu e Flora Thompson DeVoe, diretora da Rádio Novelo. Foi 1h20 de entrevista em que ele contou muitas passagens inverossímeis, difíceis de serem assimiladas e bastante suspeitas. Vou te dar alguns exemplos. Ele começa dizendo que a cidade de Nova York, governada pelos democratas, portanto oponente a ele, tá um caos no que diz respeito à segurança pública. E que ele, às 3h, em plena Quinta Avenida, perto do Central Park, foi assaltado. 2 bandidos levaram relógio, pasta e sapatos. Bom, a gente mora no Brasil, a gente está acostumado com problemas de segurança pública, e roubar sapato, vamos combinar que não é uma coisa que não é comum. Aquilo me chamou bastante atenção. Daí, outra questão. Ele disse que ele ia doar $174 mil anuais, que é o salário de um deputado federal nos Estados Unidos, de forma integral. E nos Estados Unidos, deputado não pode ter um segundo trabalho. Então, esse é o trabalho e ponto. Ele tem 34 anos, eu fiquei bastante curioso. Afinal de contas, de onde vem sua fortuna? Porque se você tem o privilégio de doar 100% do teu salário, você deve ter outro tipo de rendimento. Ah, João, sobre isso eu não falo, você está sendo indiscreto. Chama atenção. Daí, outro ponto que chama atenção. Ele é um conservador, né? Ele é um homossexual conservador. Ele gosta de todas as pautas, né? Ele encampa todas as pautas conservadoras de Donald Trump. Uma delas é ser contra a imigração. Daí eu pergunto pra ele, bom, teu pai pintor, tua mãe faxineira, fizeram a vida nos Estados Unidos. Afinal, eles chegaram com documentação legal? O que ele disse? Ele disse que sim. E a gente sabe que não é assim que funciona, né, Natuza? Imigrantes nos Estados Unidos quase sempre não têm documentação legal, infelizmente, e elas atravessam problemas enormes em razão disso. Mas ele falou que tanto o pai quanto a mãe deixaram o Brasil, ainda nos anos 80, com documentação legal. É bastante estranho. Outra coisa que ele falou, para bater num ponto sobre performances de drag queens que têm sido realizadas em algumas escolas, ele falou que só na cidade de Nova York são 300 performances de drag queen por dia. Assim, é um número que não condiz com a realidade. Nessa história, a expressão do fundo do baú não é só uma maneira de dizer. Eu fui no meu baú aqui e peguei um jornal muito antigo e tinha uma foto dele lá. Nessa foto, a drag queen Eula Rochard está ao lado de outra drag, que ela diz ser Kitara Havashi, nome usado na época pelo hoje deputado americano George Santos. O deputado é conhecido por defender pautas conservadoras, como, por exemplo, uma lei que proíbe discussões em salas de aula sobre orientação sexual, além de apoiar o seu partido, o Republicano, em denúncias contra shows de artistas drags, alegando que são prejudiciais para as crianças. Neste vídeo inédito, ele aparece com o mesmo vestido vermelho que ele usa nas fotos com a drag Eula, dançando em cima do trio elétrico durante a parada gay de Niterói em 2007. Então terminou a entrevista, eu e a Flora, um olhou para a cara do outro e falou, bom, não tem como aproveitar, porque esse cara contou um monte de cascata aqui. Beleza, faz parte do jornalismo, às vezes a gente ganha, às vezes a gente não ganha. Aparentemente tinha perdido tempo porque aquilo não era aproveitável. Eis que corta, New York Times, 1 semana e meia depois, vem com uma grande investigação contando, desmontando esse castelo de lorotas dele. Então, a Baruch College, ele nunca frequentou. Citigroup, ele nunca trabalhou. Origem judaica, tudo mentira. A partir do momento em que o New York Times publicou a primeira reportagem sobre as mentiras do George Santos, em dezembro do ano passado, começou a aparecer, como você mesmo diz, uma cascata de lorotas, uma atrás da outra. E, João, quais foram as mentiras mais curiosas e as que te chamaram mais atenção? Olha, tem várias. Ele é muito grandiloquente, né? Ele não basta mentir, ele tem que mentir ao extremo. Então, exemplos. Ele fala que a família dele fugiu do Holocausto nazista. Todos os avós maternos nasceram aqui no Brasil. Ele fala que a mãe dele é uma sobrevivente do ataque de 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Então tudo para ele é muito grandioso. Ele não só inventou o nome do colégio, o Baruch College, como ele disse que ele era uma estrela do time de vôlei da faculdade que ele sequer pisou. Então é tudo muito grande. Mas isso a gente pode até deixar
pensar que pode ser no campo de vista folclórico, mas tem coisas muito mais graves. Exemplo, entre 2008 e 2010, George Santos e a irmã Tiffany e a mãe se mudaram para o Brasil. Ele é nascido nos Estados Unidos, mas eles tiveram uma temporada em Niterói, que é a cidade de origem da mãe dele. E lá ele cometeu um crime, o crime de estelionato. A mãe dele era cuidadora de um idoso, ele roubou da bolsa da mãe dele folhas de cheque, foi numa multimarcas e comprou um monte de roupa. E como que ele foi descoberto? O namorado dele, na época, voltou nessa loja para trocar um tênis, que não serviu. E daí, quando o rapaz voltou, o vendedor falou, pera lá, esse cheque não conseguiu ser compensado. Aliás, o dono do talão de cheque está morto, segundo o banco informou. E aí, a pessoa, o namorado que não tinha nada com aquilo, provavelmente não sabia do crime de estelionato, o vendedor vai na delegacia, abre o BO e começa uma investigação. E nessa investigação, no depoimento da mãe do George Santos, eles assumem o uso do cheque de terceiros. A documentação mostra que ele foi intimado diversas vezes a depor pela polícia, acusado de estelionato, e chegou a ter a prisão preventiva pedida pela Justiça. Como nunca se apresentou, o caso acabou sendo arquivado em 2011. Numa rede social, ele chegou a reconhecer a culpa e dizer que queria pagar a compra de mais de R$2.000. Tem uma outra questão nos Estados Unidos que está em investigação e que é muito séria também, que é o seguinte: o George é assumidamente homossexual. Até aí, beleza. Por que ele omitiu o fato de ele ter sido casado no papel entre 2012 e 2019 com uma brasileira chamada Wadla Santos Vieira, lá nos Estados Unidos? Então, o que está sendo investigado nos Estados Unidos? Se esse casamento teria tido algum tipo de acordo financeiro. E a gente sabe que em comunidades que tem muitos migrantes ilegais, casar para dar papel, né, como a gente fala costumeiramente, é um business, né, é um negócio. Então, isso é uma coisa importante. O americano Greg Murray Parker afirma que viveu por 2 meses com George, que então usava o nome Anthony. Greg diz que levou um golpe de $30 mil. O banco me ligou e disse que as transações não pareciam normais, porque eu não dou cheques de $10 mil com frequência. E os cheques estavam para pagamento a Anthony DeVolder. A dona de casa, Adriana Damasceno, diz que conheceu George em um bingo de Niterói, que ele e a mãe frequentavam. Ela diz também que ficaram amigos e que George passou a ter acesso aos bens dela. Em 2011, foram juntos para os Estados Unidos. Segundo Adriana, George usou o nome dela para fazer compras, sacou todo o dinheiro que ela tinha no banco e ainda empenhou joias. O que ele tirou de você? Minha vida. A vida da minha filha. Agora, outra coisa que é muito fundamental é o seguinte: afinal de contas, o filho de um pintor com uma faxineira que até pouco tempo atrás estava pulando de casa em casa com ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel, de onde vem a grana desse cara? Então vamos lá. Na eleição de 2020, ele declarou pro sistema eleitoral americano que ele tinha um salário anual de $55 mil. Em 2022, ele deu um salto bastante significativo. Ele declarou um salário anual de $750 mil, porque ele abriu uma empresa chamada DeVolder Organization, especializada em administrar ativos e fundos de clientes. Curiosamente, ele doou, pessoa física, para a campanha dele, $700 mil. É um valor bastante alto. O New York Times teve acesso a um e-mail em que uma empresa chamada Redstone Strategies oferecia uma doação de $800 mil para a campanha do George Santos. Era parte de um esforço nacional para conquistar cadeiras para o Partido Republicano em redutos democratas. O jornal rastreou um depósito de $25 mil da Redstone para a conta do Santos. Mas as contas de campanha não têm nenhuma informação sobre como esse dinheiro foi gasto, nem se o resto prometido, os outros $775 mil, chegaram realmente às mãos de Santos. E eu acho que é isso que
tem chamado a atenção dos Estados Unidos para além do lance folclórico, sabe? Formou em tal lugar. Folclórico, eu quero dizer assim, não muda o curso, né? Mostra que ele é um mentiroso, contumaz, um mitômano, etc e tal, mas não é uma bandidagem em si, não seria um crime em si. O que está bastante sendo analisado com bastante lupa lá nos Estados Unidos é a questão de quem teria financiado o George Santos. João, muito obrigada pela participação aqui no assunto. Volte outras vezes. Eu que agradeço, Natuza. Um beijo, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Carolina Cimente. Carolina, eu conversava com o João Batista Júnior e ouvi dele que muitas das mentiras que o George Santos contou não violam a lei necessariamente. Você pode nos explicar, então, o que o Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos vai investigar? Posso sim, Natuza. É o seguinte, a grande novidade que aconteceu foi que, por unanimidade, dentro dessa comissão de ética, republicanos e democratas, pela primeira vez, se juntaram para começar essa investigação, para abrir essa investigação sobre o George Santos na Comissão de Ética da Câmara. Então, eles vão investigar suspeitas de irregularidades nas finanças da campanha dele. Tem um exemplo que são os $365 mil que foram gastos e que ele não deu nenhuma explicação. Então, óbvio que aí tem uma suspeita que pode haver fraude, pode haver desvio, pode haver alguma questão que se transforme num problema ético mais sério. Também vai ser investigada a acusação de assédio sexual, que foi feita por um homem que estava procurando emprego no gabinete dele na Câmara. E então, assim, o que a gente imagina é que o painel decidiu na terça-feira passada que vai investigar o George Santos para entender se ele se envolveu em alguma atividade ilegal durante a campanha dele no ano passado, se ele divulgou adequadamente as informações que a Câmara exige de financeiras, se ele violou alguma lei federal relativa ao papel dele em empresas, na questão financeira de empresas em que ele esteve envolvido, e se ele teve algum tipo de má conduta sexual em relação a essa pessoa que estava procurando emprego. A não ser que essa investigação descubra crimes como desvio de dinheiro, de campanha, assédio sexual, quer dizer, crimes relevantes e que podem ser categorizados dessa forma, como um crime, o deputado provavelmente não vai ser acusado e vai acabar mantendo o mandato. Ele também é investigado por autoridades federais, estaduais e locais. Quais são as suspeitas? São parecidas até, mas assim, os promotores federais e locais, eles estão investigando se o George Santos cometeu algum crime no passado dele, antes mesmo da campanha eleitoral, principalmente quando ele teve aquela instituição que ajudava a resgatar animais domésticos, né, cachorrinhos e tal, na qual ele era o chefe, o fundador dessa organização e também o responsável pelas finanças dessa organização. E há uma acusação, pelo menos uma, de ele ter desviado verbas, né, que foram doações, milhares de dólares feitos em doações para ajudar um cachorrinho de um veterano de guerra que precisava fazer uma operação e que no fim ele sumiu com o dinheiro, teria sumido com o dinheiro. Então isso está sendo investigado. Agora, uma investigação do jornal Washington Post indica que quando o Santos entrou na política em 2020, ele tinha relações com um empresário russo, um homem chamado Andrew Intrater, que teria doado dezenas de milhares de dólares tanto para a campanha dele quanto para comitês políticos ligados a George Santos e centenas de milhares de dólares para uma empresa que Santos dizia que trabalhava na época, mas que foi fechada por acusações de fraude. Uma empresa que a agência que regulamenta o mercado americano concluiu que era, na verdade, um esquema para tirar milhões de dólares de investidores americanos. A Comissão Eleitoral Federal também está examinando essas irregularidades em arrecadações de fundos e gastos na campanha dele. E, além disso, no Brasil, promotores voltaram a olhar acusações de fraude contra ele ligadas a um talão de cheque que foi roubado em 2008. O empresário Bruno Simões disse que ele foi a vítima do estelionato. Era muito dinheiro, eu tive que arcar com esse custo. Eu fiquei, na época, desesperado para tentar localizar o até então Délio, né? Hoje George. Quando eu vi a imagem dele agora recentemente ali, né?
eleito como deputado, para mim continua sendo ali o mesmo jovem estelionatário. E ele, Carol, ele tem se posicionado como em relação às acusações? Da entrevista, não falou ainda sobre essa investigação da Comissão de Ética, mas o gabinete dele falou para mim para dar uma olhada no Twitter dele, como a conta oficial parlamentar dele, e aí ele tem uma postagem que ele diz que está cooperando totalmente com a investigação. Ele já admitiu no passado que de fato mentiu, que de fato forjou uma parte muito importante do currículo dele, quando ele diz que tem diplomas da New York University, da Baruch College, que são instituições bem importantes de ensino aqui em Nova York. Também mentiu e admitiu que de fato mentiu, disse que tinha trabalhado na Goldman Sachs, no Citigroup, no mercado financeiro, e nenhuma dessas instituições, nem as universidades, nem os bancos, tem histórico dele, tem alguma menção ao histórico dele. Ao site City and State New York, ele disse: eu embelezei meu currículo, sim, e eu me arrependi, mas eu não sou uma fraude. Nas últimas semanas ele tem feito o que aqui os americanos chamam de uma ofensiva charmosa. Ele oferece café, croissant para os jornalistas que trabalham no Congresso diariamente, tenta ser simpático e tal, que parece ser aquela tática de se segurar, esperar a tormenta passar, esperar que as pessoas esqueçam para continuar ali na Câmara. Mas, com a abertura dessa investigação, talvez fique mais difícil dessa tormenta passar tão rápido, porque isso vai continuar ocupando as manchetes dos jornais, né? Se o deputado renunciar ou for cassado, o Partido Republicano perde a cadeira? O que pode acontecer? Se ele renunciar ou se ele for cassado, por isso que ele vinha sendo muito protegido, né, pelo Partido Republicano, ou pela cúpula, pelo menos, do Partido Republicano, que quer preservar a sua maioria de 9 cadeiras na Câmara dos Deputados. Se ele renunciar ou se ele for afastado, é muito provável que ele vai ser substituído numa eleição especial por um deputado do Partido Democrata, porque ele é de uma região aqui do estado de Nova York que é uma região de maioria democrata. A disputa chamou a atenção porque, pela primeira vez, 2 candidatos abertamente gays concorriam à Câmara pelo mesmo distrito do Queens, em Nova York. George derrotou o concorrente com uma margem de 8 pontos no reduto tradicionalmente democrata. E tem pesquisas já que foram realizadas aqui nessa região onde ele foi eleito que mostram que os eleitores do distrito dele acham que ele tem que renunciar, que não, a maioria, né, acha que ele tem que renunciar, que não é possível ele continuar na Câmara tendo mentido tanto, etc. E 71% dos republicanos pesquisados concordam com isso, que não cabe mais a ele ocupar essa cadeira na Câmara dos Deputados. Eleitores do distrito que o elegeu fizeram protestos. Eles exigem a renúncia do deputado e querem a investigação de todas as mentiras. Ele é uma vergonha para nós e para o que a gente acredita. Alguém como ele deveria estar na prisão. O que mostra, dá uma indicação que se houver uma eleição especial para ocupar o lugar dele, provavelmente o candidato democrata ou a candidata democrata deve sair na frente. Mas é isso, o Comitê de Ética ele não é muito conhecido por conduzir investigações agressivas, né? Embora todo mundo tenha todos os deputados republicanos e democratas tenham apoiado a abertura desse inquérito, a gente tem que lembrar que levou 2 meses para o comitê começar esse inquérito. Durante 2 meses, eles ficaram esperando para ver onde é que essa história ia dar. E no histórico de deputados afastados, na história da Câmara dos Deputados, existem só 5 deputados que perderam o mandato. É muito raro isso acontecer na história dos Estados Unidos. Então, não é necessariamente a abertura dessa investigação que significa o fim da carreira como deputado federal americano para o George Santos. Carol, muito obrigada pela participação. Volte outras vezes aqui. Foi nossa primeira vez, eu adorei, eu sou muito fã de podcast, então pode me chamar quando precisar, eu adoro. Este episódio usou trechos do podcast Rádio Novelo Apresenta, da CBS News, do Channel 4 News e do canal Piers Morgan. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer.
Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.